Compreender a história é fundamental para entender o presente. É por isso que eu, Lucy, professora de História há 23 anos e atualmente mestranda no Prof. História, mestrado da Universidade Estadual de Maringá, venho resgatar o conceito original de ditadura militar no decorrer da primeira aula. O golpe civil-militar pode ser conceituado como uma prática na qual as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica retiraram do poder um presidente eleito de forma democrática e instauram um sistema político de cunho ditatorial e autoritário, na qual o cidadão não pode contrariar hipóteses às determinações do Estado. A ditadura militar conta com as Forças Armadas para centralizar a política e a administração do Estado. Ao mesmo tempo, editam leis para a manutenção do poder estatal, garantindo a autoridade aos órgãos repressores para conter a disseminação de ideologias contrárias aos governos antidemocráticos. O golpe civil-militar, que iniciou no dia 31 de março de 1964, contou com a ajuda dos norte-americanos. Ofereceram armas ao Brasil por intermédio do general Carlos Guedes. Embora este pedido foi recusado, tal oferta também foi realizada na América Latina. Já que estávamos em plena Guerra Fria, de fato, houve o financiamento por parte de outras entidades, como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, e ao Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, no qual atraíam a participação de grupos ligados à classe média, aos trabalhadores rurais e urbanos, o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional e a Igreja Católica. O movimento militar, que destitui do cargo João Goulart, confirma sua vitória por meio de um manifesto à nação, publicando em Diário Oficial o Ato Institucional número 1, em 9 de abril de 1964. O AI-1 teve a assinatura dos comandantes-chefes. O Marechal Costa e Silva foi mais incisivo ao decretar o Ato Institucional número 5, conferindo-lhe poderes para fechar o Congresso Nacional, caçar políticos e institucionalizar a repressão. Mas foi durante o governo do general Emílio Médici que a repressão da ditadura militar foi maior, com torturas e mortes dos opositores, censura à imprensa e cerceamento das liberdades individuais e de pensamento. Mas contornava a situação através de propagandas pró-governo. Seu mandato foi marcado pelo milagre econômico e pelos slogans: "Este é um país que vai para frente" e "Brasil, ame-o ou deixe-o". Conclui-se que, neste período,
de 1964 a 1985, o Brasil foi governado exclusivamente pelas altas patentes das Forças Armadas, garantindo assim uma política enérgica para a sustentação do golpe militar. Vale ressaltar que foram os inimigos declarados que mais sofreram com as leis, decretos e atos institucionais da época. Os organismos de repressão, nascidos com a consolidação do golpe militar brasileiro, foi projetado muito antes, após o fim da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Os oficiais da Força Expedicionária Brasileira aproximaram-se ainda mais dos norte-americanos e da ideologia de defesa nacional, através de estudos militares que frequentavam nos Estados Unidos da América. No dia 20 de agosto de 1949, é criada a Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, inspirada na mesma ideologia de propaganda dos Estados Unidos da América, onde o maior desafio era proteger o Estado e suas instituições de um possível inimigo interno. As polícias militares estaduais são reorganizadas em julho de 1969, quando seu controle passa a ser exercido pelo Estado-Maior do Exército e pelos comandos militares regionais. No ano seguinte, no mês de janeiro, é criado o Departamento de Operações e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, projetados para ser um órgão de repressão das três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Foram inspirados na Operação Bandeirantes, visto o sucesso obtido contra os subversivos paulistas e, sob o comando de um oficial do Exército, os doicodes eram as mais atuantes e passaram a ocupar o primeiro lugar nas denúncias de órgãos que não respeitavam os direitos humanos. O objetivo da Divisão de Censura e Diversões Públicas, a princípio, era de impedir publicações ou exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, fazer a censura prévia através da busca e apreensão de exemplares de livros e periódicos, alegando a intenção da proteção da instituição da família e de seus valores éticos, em face de publicações com o intuito de destruir os valores morais da sociedade brasileira. Entretanto, o principal objetivo estava relacionada à manutenção do regime político instaurado a partir de 1964 com o golpe cívico-militar. Mas não eram todos que ficavam passivos diante a situação em que o Brasil se encontrava. A resistência ao regime ditatorial militar expressava-se por meio dos movimentos sociais e de organização de trabalhadores. Em julho de 1968, no município de Osasco, São Paulo, foi organizada uma greve geral duramente reprimida. Somavam forças na oposição
principalmente os estudantes, os artistas e os intelectuais por meio de canções de protestos, sátiras, poesias, mídia alternativa, grupos de teatro e outros. Da mesma forma, o movimento estudantil era um dos mais atuantes na resistência à ditadura. Em julho de 1968, foi organizada a Passeata dos 100 Mil, a maior passeata registrada contra a ditadura. Depois que as manifestações de qualquer natureza foram proibidas, os estudantes adotaram a estratégia dos comícios relâmpagos, atos que se dissolviam rapidamente antes que a polícia tivesse tempo de chegar ao local. Censura também era uma forma de violência que contribuiu para a hegemonia do sistema. Uma das alternativas para driblar a censura foi se utilizar das metáforas. Um exemplo é a canção Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, no qual houve o trocadilho como o verbo cálice. No cinema, a opressão não foi diferente. Documentários como Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, só pôde ser exibido no final dos governos militares. Com a perda do apoio dos meios de comunicação de massa e também das instituições, como a Igreja Católica, que passou a rechaçar a ditadura militar, o sistema que começou a perder força. Contudo, o caminho de opressão foi muito árduo, com as outras formas de violência e opressão que serão retratadas nas próximas aulas.